Parabéns, doutor! Você acaba de adquirir as nossas aulas para começar a ter novos horizontes para a sua profissão. Quero agradecer a você por comprar essa videoaula e ela é exclusiva para você, tá bom? O link está direcionado apenas para você e você vai ver aí no seu e-mail os links de todas as aulas aí, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu gostaria que você visse. E qualquer dúvida que você tenha no decorrer do tempo, você pode acessar a minha rede social, tá o link aqui embaixo para você ver. E você entra, pode curtir, a gente pode conversar, trocar ideias, informações, porque faz parte da profissão essa troca de informações, tá bom? O direito, ele não é exclusivo, porque você tem que entender uma coisa. Não é o fato de você conhecer mais ou menos que vai te trazer mais clientes, tá? Esse é o primeiro ponto. O que fará que você tenha bons clientes são seus contatos, seus amigos, a forma que você trabalha com mídia social, a forma que você faz a propaganda do seu trabalho. Isso fará com que você tenha clientes. Se você pertence a um clube, uma associação, a algum tipo de esporte, algum tipo de local que você frequenta, enfim, você tem que estar falando com pessoas. Que pessoas é que têm problemas? Pessoas que não têm problemas são seus amigos para beber, conversar, passear. Mas, no modo geral, esses não vão te consultar nunca, entendeu? Então você tem que entender que você trabalha com mal social. E se você trabalha com mal social, você então tem que estar esperando que as pessoas venham até você com problemas. E muitas vezes essas pessoas podem estar fragilizadas, podem estar realmente com muita ansiedade, muito nervosas. Então você tem que ter, primeira coisa, paciência para ouvir. Esse é o primeiro ponto, você tem que ouvir a pessoa. O problema dela, embora ela possa em 2 minutos você entender exatamente o que ela quer, deixa ela desabafar, deixa chorar, deixa conversar, deixa ela expor o ponto de vista dela, mesmo que se você saiba que juridicamente é um ponto de vista errado. Esse é o primeiro ponto. Deixa a pessoa trabalhar com o que ela acha que seja certo. Muitos clientes pensam, que nossos tribunais são iguais àqueles que a gente vê em novelas brasileiras ou americanas e tal, e você sabe, pela sua experiência profissional, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o seu cliente sabe, você sabe que o seu cliente não tem essa noção. Ele pensa que aquela realidade, que aquele mundo ficto que ele tem na mente dele, é a nossa realidade de trabalho e não é bem assim. Você sabe muito bem disso. Então você deve, a sua primeira forma de interpretação, quando chega uma pessoa, é ouvir o problema dela. Esse é o seu primeiro ponto. Você tem que ouvir para entender em que segmento do direito nós estamos falando. Independente que a pessoa talvez fale, não, eu tenho um problema com meu vizinho, eu estou com um problema de um contrato, eu comprei e não paguei, estão me citando, eu estou sendo despejado, eu preciso despejar um cliente, eu preciso, entendeu? Independente do que ele já fale, porque há casos e casos, e há casos que a pessoa pensa que seja uma pessoa o réu, e na verdade é outra, porque no mundo dela, ela entende que aquela pessoa fez, mas na verdade foi a quem a pessoa indicou. Por isso se faz necessário que você ouça o seu cliente, para que você entenda a real necessidade dele com relação ao tipo de ação que você vai postular em nome dele. Outra coisa também importante que eu gostaria de deixar claro para você, quando você está de frente para o seu cliente, você deve ter certos cuidados pessoais. É óbvio que essas coisas assim a gente aprende no primário, no ginásio, mas é importante que você esteja, se você for homem, esteja com a sua barba feita. Se você use barba, esteja com ela alinhada, bonita. Se você não tem um terno chique, muito caro, você deve estar com a sua roupa limpa, os seus dedos limpos principalmente, que você mostra muito as suas mãos quando está conversando com o seu cliente. Procurar ver se a sua higiene bucal está em dia, que ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que esteja fedendo, essa que é a verdade. Doutora, esse é voltado para as colegas, as ilustres colegas advogadas. Independente do que está escrito lá no nosso código de ética, como comportamento, vocês devem entender o seguinte, que a roupa que vai para a balada não é a mesma que você vai encontrar com o seu cliente, muito menos ter uma entrevista com ele para fazer uma solução jurídica. Isso é um pouco de... Tem gente que gosta de usar uma roupa exótica e tal, mas não condiz com a profissão,
Porque até mesmo no Código de Ética fala sobre isso, né? Sobre o comportamento, sobre a seriedade do assunto. Lembre-se que você está cuidando do mal social. Então você tem que ter uma certa cautela em tudo que você esteja fazendo. Inclusive, vou até abrir um parênteses com relação a isso, embora talvez eu fale mais adiante sobre o tema, mas mesma coisa, você não deve misturar a sua rede social pessoal com a rede social profissional. São duas coisas bem diferentes, que o seu cliente não quer ver, às vezes, você de biquíni, você bebendo, etc., que isso queima a sua imagem. Mas vamos voltar à parte natural da profissão, vamos dizer assim. Então você vai sentar ali, vai conversar com o seu cliente, vai ouvi-lo perfeitamente sobre o problema que está passando na vida dele, e aí você vai ter que decidir a ação que vai propor. Deixa eu tentar colocar uma informação interessante sobre isso. Você tem o cuidado com a sua higiene pessoal, você tem o cuidado de se vestir de forma limpa, o cuidado de não usar uma roupa espalhafatosa. Então você tem a sua vida pessoal e você tem a sua vida profissional. Então, primeiramente, eu quero deixar claro para você o seguinte: o advogado não mistura a rede social profissional com a rede social pessoal. São duas coisas que não se misturam. Por que isso, gente? Vamos usar um pouco de bom senso. Você cuida do mal social. Você vende o serviço de solução de problemas. Então você tem uma imagem que você é uma pessoa intelectualizada e que estuda para poder solucionar o problema alheio. Então você não vai colocar na sua rede social você bebendo, na balada lá dançando, pagando mico com os amigos, etc. Então você deve separar a rede social pessoal da profissional. Isso no Instagram, isso no Facebook ou em qualquer outra rede social que você tenha o costume de usar. Dito isso, você já deve ter olhado aí para o seu Facebook e viu que você está cometendo esse erro. A maioria das pessoas comete, não tem nada demais. Faz parte, inclusive, né? Eu estou aqui para isso, para dar algumas dicas para que você tenha sucesso. Porque você pode, de repente, postar na sua rede profissional assuntos de interesse coletivo sobre a área jurídica, a sua propaganda pessoal, o que você faz, como faz, você botar lá no seu perfil a sua especialidade técnica, aquela coisa toda. E não vai ficar bem você misturar uma coisa com a outra, porque senão vai ficar ruim para você, né, colega? Então, eu acho que você deve ter esse cuidado. Não é obrigatório, óbvio, né? Cada um faz da vida o que quer, mas é só uma orientação para que você possa separar uma coisa da outra. Na hora de você conversar com o seu cliente, eu vou lhe dar uma dica com relação a essa entrevista que você tem, né? Para você conversar e entender do problema jurídico da pessoa. Você deve usar o seu celular e gravar a conversa. Isso é muito importante. Porque, tirando as pessoas que já têm naturalmente um ouvido treinado para ficar guardando aquilo que foi falado, se você gravar a conversa, você vai pegar detalhes que você possa ter deixado passar desapercebido na hora que está conversando com o seu cliente. Então, é importante que você use o seu celular e grave a conversa. Isso é muito importante. Se você quiser, ainda digo até mais, você bota na nuvem essa conversa, porque, lamentavelmente, veja bem, gente, não é via de regra, mas você pode ter problema com o seu cliente no futuro, e essas informações são matérias de provas, e essa gravação vai fazer parte de um acervo de prova a seu favor no Tribunal de Ética ou numa ação de indenização qualquer que você sofra do seu cliente. Por quê? Você tem que entender o seguinte: tem alguns ditados que a gente vê na rede, né, que a gente ouve e tal, que o seu maior inimigo é seu cliente. E, na verdade, pode acontecer isso sim, que ele faz ação e não lhe paga os seus honorários, e você vai fazer um trabalho e ele não lhe paga, enfim, tem essas meandros que nós vamos conversar sobre isso quando nós falarmos de contrato de honorários. Mas é só para você ter noção que você deve guardar todo o material, porque ele é importante no seu acervo individual quando faz uma ação, seja lá qual for. E com a conversa gravada,
você não terá dúvida de achar o caminho certo para postular a ação correta. Outra coisa também, quando você trabalha com rede social, alguma coisa assim do gênero, vocês devem também utilizar outros meios mais modernos, né, para ter para filtrar essa informação. E outra coisa também, antes de eu entrar nesse ponto sobre as conversas nas redes sociais, eu aconselho a você a sempre cobrar a consulta, não importa o valor. Isso, embora a tabela determine um valor mínimo para que haja uma isonomia com relação aos valores que nós cobramos, né, em todo o território nacional, a bem da verdade, cada um cobra, dá o valor que quiser, porque ninguém vai pagar os valores, poucos vão pagar os valores que estão na tabela hoje em dia, e essa realidade que nós temos no dia a dia já de longas décadas, não é de agora. Então você vai sempre cobrar. Por que você vai cobrar? Porque você teve que parar para ficar estudando, você dedicou suas horas, você comprou livro, você fez uma série de coisas, além de fazer a faculdade, é claro, né? E fazer a prova da ordem, aquela coisa toda, você dedicou tempo, e seu tempo é dinheiro. Antes de mais nada, seu tempo é dinheiro. Então, para evitar esse problema, então eu te oriento, né, antes de mais nada, a que não dê consulta gratuita a ninguém, tá? A ninguém. Eu faço isso com todo mundo. Meus amigos perguntam, eu faço assim, eu dou uma ideia geral sobre o assunto, né? A pessoa me pergunta, eu acho que você deve fazer assim, mas, de repente, se você não tiver como pagar um advogado, procura a Defensoria Pública do seu município, do seu bairro e tal, para poder resolver esse problema. Mas não diga exatamente qual é a ação que você tem que fazer, tá? Vou dar logo a dica direto, porque eu estou aqui para isso. Não fale, você tem que entrar com uma ação de dano moral, e assim, assensado, você tem que entrar com uma ação de restituição, você tem que entrar com uma ação disso, daquilo. Não diz isso, tá? Salvo as ações criminais, que já é a defesa em si, não tem muito que discursar sobre o tema, né? Se a pessoa está presa, você tem que provar a inocência dela. E ponto. Então, essas outras categorias, né, que envolvem o direito civil em particular, o direito tributário, o direito previdenciário, você não dá a dica que seria só ir lá no guichê e perguntar sobre isso. Eu acho que você não deve fazer isso. Eu, particularmente, sou contra, mas isso cabe a você, colega, decidir. Eu só estou dizendo isso porque o meu dinheiro vale, então o meu tempo vale alguma coisa. Então, eu não dou essas informações. Eu converso de modo geral, quando a pessoa, eu vejo que ela quer muita informação, eu marco logo uma consulta e dou o valor da consulta e acabou o assunto. Porque ela está descaroçando para poder ir para a Defensoria Pública. E 80% das vezes é isso mesmo que acontece, tá? A pessoa vai querer informação para ir para a Defensoria Pública. Então, colega, eu gostaria então de estar encerrando essa primeira parte, a nossa primeira aula, com essa exposição inicial de como você deve trabalhar a parte primária no seu atendimento com o seu cliente, tá? Preste atenção, grave, tenha isso aí, vou deixar agora aqui escrito aí para você ter a noção básica aí do que nós conversamos aí no slide, para você ter um modelo, né, geral dessa orientação básica. Então nos vemos na segunda aula e obrigado por estar aí me assistindo. Até logo.